social do DF pode ser percebido nos lugares onde menos se imagina. Exemplo disso é o cemitério Campos da Esperança, em Brasília, onde o contraste entre as grandes lápides de mármore e as simples cruzes rústicas é evidente. Foi a partir da análise dessa situação que a graduada em Geografia da Universidade de Brasília, Flávia Regina, desenvolveu sua monografia de bacharelamento. O trabalho, intitulado A Segregação Socioespacial Econômica da Cidade dos Mortos, mostra, com a ostentação de alguns túmulos, acabou distorcendo o planejamento original do cemitério, que previa necrópolis simples e espaço para circulação, mas foi adotado apenas na parte nova do cemitério, denominada área parque. Não é apenas no visual que essa desigualdade se faz presente. De acordo com a pesquisa, após o ano de 2000, quando o consórcio CBD venceu a licitação para explorar o serviço dos 6 cemitérios do DF, o acesso ao atendimento funerário ficou mais difícil para as classes carentes. Desde os primórdios do processo de desenvolvimento brasileiro, o crescimento econômico tem gerado condições extremas de desigualdades espaciais e sociais, que se manifestam entre regiões, estados, meio rural e meio urbano, entre centro e periferia, entre as raças. Essa disparidade econômica se reflete especialmente sobre a qualidade de vida da população, expectativa de vida, mortalidade infantil e analfabetismo, entre outros aspectos. Segundo a pesquisadora, esse problema é ainda maior quando se considera que os cemitérios representam, além de uma estrutura física essencial para a cidade, uma questão cultural muito forte para a sociedade. Para a servidora pública Maria Tereza, que visita o cemitério regularmente, a padronização dos túmulos seria uma ótima iniciativa. É isso que veremos no assunto de hoje, a desigualdade social após a morte. Olá, bom dia! Hoje o assunto é sobre a desigualdade social após a morte, que, de acordo com o princípio da Constituição Federal de 1888, todos somos iguais perante a lei, que garante direito à vida, segurança, igualdade e a propriedade privada aos brasileiros e estrangeiros que vivem aqui no Brasil. Mas será que a desigualdade é realmente verdade? Ou é seguida de acordo com a lei? Em Londrina, pode-se afirmar que não. Muitas pessoas acham que a desigualdade está presente apenas fora, mas a envolve a cada momento, de acordo com a desigualdade que está presente em tudo. Na educação, emprego, em qualquer lugar enquanto estivermos vivos. E quando morrermos? Essas pessoas irão para onde? Será que a desigualdade será a mesma? Todos, assim como para ter um terreno ao construir sua casa, também precisa para construir um túmulo. Mas será que essas pessoas consideradas pobres podem ter o mesmo terreno e o mesmo túmulo que as pessoas consideradas ricas? E para vermos o que as pessoas pensam sobre isso, vamos às ruas com a repórter Letícia. Bom dia, Letícia! Bom dia, Suelen. Bom dia a todos. Eu estou aqui no calçadão de Londrina para ver o que as pessoas acham sobre a desigualdade social após a morte. O que você acha sobre a desigualdade social, após a morte? É muito complexo, porque a desigualdade social ela vem dos tempos remotos, dos tempos de outrora. E, infelizmente, tudo isso faz parte da educação. E o senhor acha que dá para estabelecer isso ao ver os túmulos, a desigualdade? Não acredito nisso, porque você vai só carregar o espírito, né? Já teve algum parente que foi enterrado aqui em Londrina? Em qual cemitério? São Pedro. São Pedro. E será que é difícil um terreno lá? É muito caro? É difícil, é caro porque está elitizado, né? Acho que é o primeiro de Londrina, né? E por estar elitizado as coisas se transformam, mas são mais difíceis, né? E quais os valores dos eu não tenho assim, projeção de valores, mas eu sei que é muito caro por estar no coração da cidade. Eu acho que não existe desigualdade depois da morte, porque a gente não sente mais nada, então não tem porquê. E você acha que dá pra perceber a desigualdade nos cemitérios de Londrina?
Ah, eu acho que dá, né? Porque você vai lá e vê um túmulo cheio de mármore, de granito, de não sei o quê, e o outro que não tem nada, né? E isso não só em Londrina, mas acho que em qualquer cidade. Eu nunca fui no cemitério em Londrina. Você tem algum parente enterrado aqui? Não. Você acha que é difícil conseguir terrenos no cemitério? É muito caro? Não sei, né? Porque não pretendo morrer tão cedo. Ah, tem família que tem mais poder aquisitivo, né? Agora tem família que não pode, né? Só aquilo lá. Eu tô, né? É só uma morada no corpo, né? E você já teve algum parente que faleceu e foi enterrado aqui em Londrina? Tem. Sou órfão de pai e mãe. Em qual cemitério estão? Saudade. Saudade. É difícil conseguir um terreno lá? Ah, bom, isso que meus pais já faz um pouco tempo que já faleceram, né? Mas não é tranquilo. Agora eu não sei como é que tá, né? E os valores dos terrenos? Eram muito caros? Como é? Não, é acessível, né? Uns 10 anos atrás era acessível. Hoje em dia não tem esse conhecimento. Ah, quem tem dinheiro pode, né? E dá pra estabelecer isso nos túmulos? O que você acha de diferente nos túmulos, que dá pra perceber isso? Quem tem dinheiro é mais enfeitado, né? Não tem assim, tudo. E você já teve algum parente que faleceu, que foi enterrado em algum cemitério aqui em Londrina? Tem? Em qual cemitério? É Lineal, Cemitério da Saudade. É difícil conseguir terreno lá? Não, porque foi enterrado no mesmo túmulo do que os meus corpos. E esses terrenos foram caros? Foi no caso, não sei quanto custou. Tem diferença. Como você acha que é possível perceber a desigualdade nos cemitérios aqui de Londrina? Acho que no atendimento com as famílias depois que elas morrem. Nos túmulos, acha que é possível ver alguma diferença? Tem, né? Porque tem aqueles que são enterrados as pessoas que não podem comprar e tem aqueles que as pessoas compram. E você já teve algum parente que faleceu aqui em Londrina? Já. E em qual cemitério estão enterrados? Não sei o nome. Ah, a maneira como é feito. Você acha que tem diferença nos túmulos? Sim. Como você acha que pode perceber isso nos túmulos? Ah, pelo túmulo, né? Túmulo? É, a diferença tá no túmulo, né? Pobre vai fazer um túmulo de qualquer jeito lá, o rico vai fazer uma igrejinha. Acho que você já teve algum parente que foi enterrado aqui em Londrina? Cemitério lá, cemitério. Não conheço o nome. Você acha que é fácil de conseguir o terreno lá nos cemitérios? Não sei não, acho que tem que comprar, né? Eu acho que a desigualdade depois da morte não existe, né? Não vai existir. A desigualdade vai existir entre nós os seres vivos. Aí vai existir a desigualdade, porque depois de mortos não tem jeito, né? É verdade. E o senhor acha que existe desigualdade nos cemitérios de Londrina? Ah, lógico que deve ter, não? Porque tem, como tanto nós temos nos seres vivos atualmente, tem uns em casa, outros não têm, outros têm carros, deve existir lá, né? Mas não conheço lá. Você já teve algum parente que foi enterrado por aqui? Ou não? Não, eu sou peruano, eu sou de Lima. Você entrando, por exemplo, no cemitério, né? Você for entrando, você já vê que você primeiro vê as pessoas que têm, e depois você vai ver lá no fundo as pessoas que não têm. Totalmente diferente. E você já teve algum parente que foi enterrado aqui em Londrina? Não. Com certeza, se o rico for famoso ainda há muita diferença, entendeu? Quando é famoso, todo mundo sabe que ele morreu. Entendeu? Agora, quando é pobre, só os familiares e os amigos mais próximos. Você acha que existe diferença nos túmulos em que são enterrados? Também. Há muita diferença, né? Porque quem tem dinheiro, uma que pode ser enterrado no cemitério particular, né? E o pobre no público. Aí há muita diferença. Você acha que é caro um terreno no cemitério? Ah, depende da situação, né? Eu acho que um túmulo hoje dos melhores é caro. Eu acho que deve estar em torno de uns 3, 4 mil reais.
no cemitério particular, no cemitério público. Depois da morte, eu acho que não tem desigualdade alguma, acho que tudo é igual. Mas ao olhar os cemitérios aqui de Londrina, a senhora acha que existe diferença? Com certeza, cemitério sim, com certeza. Como que podemos ver isso? Como por exemplo, a gente vai em um, às vezes é um luxo total, vai em outro, é aquela tristeza que não dá nem para se basear os valores, né? A senhora já teve algum parente que morreu, que foi enterrado aqui? Já tive. Em qual cemitério? Eu fui no cemitério de São Paulo. E qual você acha que é os valores dos terrenos nos cemitérios aqui em Londrina? Eu acho que tem bem... os valores são bem diferentes um do outro. No caso, por exemplo, eu acho que ali nos Oliveira é bem mais caro que o São Paulo. Após a morte tem a justiça. Coisa que aqui na Terra não tem. Mas você acha que existe diferença quando morre um rico e um pobre? Não, aí porque aqui na Terra você ocupa determinada situação na vida, determinada posição, né? Quem é rico tem que ser pessoa mais humana, tem que saber fazer justiça com o dinheiro que tem. E quem é pobre tem que ter paciência, né? Pra atravessar a situação do que se vive. E se esforçar e atravessar, né? Quem pode se esforçar, quem tem saúde e condição física, se esforça. E agora, quem não tem que saber aguentar, né? Mas você acha que dá pra ver alguma diferença nos cemitérios, nos túmulos? Tem sim. Tem a diferença. O que eu conheço aqui, o cemitério dos pobres, que é o Jardim da Saudade. O dos ricos é o São Pedro, ouvi falar do Anchieta, ouvi falar desse novo agora, Parque das Alamandras. É o mais chique agora, né? E acha que é caro? Há diferença nos valores dos terrenos? Eu creio que é caro sim, né? Porque ali no cemitério de São Pedro já nem tem mais o que vender. Mas nesse Parque das Alamandras, eu conheço um senhor mesmo que ele vai pagar 6 anos, vai pagar uns R$600 por mês. Ele falou assim, eu posso até morrer, mas os meus parentes vão continuar pagando. Difícil, hein? Sei lá. Você acha que existe diferença quando morre um rico e morre um pobre? Bastante, porque muitas pessoas são enterradas praticamente em valas, não são nem como se fossem buracos abertos, como quando ricos são praticamente enterrados em mansões. E nos cemitérios aqui de Londrina em especial, você acha que existe diferença nos túmulos? Bastante. Como você acha que podemos perceber isso? Tem alguns, por exemplo, algumas lápides, tem algumas que tem casinhas construídas em cima e tem outras que não tem nem piso assentado em cima. Isso é verdade. Você já teve algum parente que morreu e foi enterrado aqui em Londrina? Não? E o que você pensa sobre os valores dos terrenos? Caro. Tem que crescer na frase. Aqui em Londrina tem terreno que chega a custar R$500. Eu vou estar falando pra mim. Há bastante diferença, né? Uma pessoa de classe mais alta sempre tem mais vantagem, sempre mais benefício. Uma pessoa de classe mais baixa sempre tem mais dificuldade, né? Até ser enterrado, é um processo mais, na minha opinião, que é mais difícil. E nos túmulos, ou nos cemitérios de Londrina, você acha que existe diferença? Bastante. Em que sentido? Em vários aspectos, né? Você já perdeu algum parente que foi enterrado aqui em Londrina? Não? Mas qual você acha que é os valores dos terrenos dos cemitérios? Eu não sei. Olha, hoje em dia tem diferença social em qualquer lugar, após a morte também. Por exemplo, morreu um rico. Nossa, no outro dia, primeira página do jornal, né? Morreu um pobre. Só o pessoal da vila, e olha lá, né? Na hora que fala que morreu bêbado, olha, morreu bêbado, né? Não é bem assim que acontece, certo? Eu acho que na sociedade hoje em dia, a desigualdade ela está em todos os lugares, certo? Não só após a morte, como no nosso dia a dia, certo? Eu acho que
os planos sociais que os nossos presidentes, prefeitos fazem, devia abranger isso também, certo? Não só cuidar do cidadão, para melhorar a situação de vida, para que quando ele também morrer, tenha uma morte digna, né, gente? Né? Até na morte tem que ter dignidade. E você acha que existe diferença nos túmulos, no cemitério? Acho que existe, né? O coitado pobre vai na 7 palmos, nem sério, né? Porque tem a dificuldade de cavar, né? Coloca lá, cava uma covinha rasa pra não doer muito o braço, bota lá e já era, né? O rico não, é túmulo com mármore, né? Com aqueles lápis com escrita de ouro, né? Tantas outras coisas, né? Mas é porque o brasileiro é assim mesmo. Não é que o brasileiro é assim mesmo, né? É que as coisas são assim, a desigualdade está em qualquer lugar. Obrigada, Letícia. Vamos agora aos cemitérios com a repórter Sâmia. Bom dia, Suelen. Estou aqui no cemitério São Pedro para mostrar a desigualdade entre os túmulos. Como vocês podem ver, esse aqui é um túmulo bem simples, diferente desses outros aqui, ó. Esses são bem mais... Tinha até um X vermelho, estava muito abandonado. Agora olha a diferença. E como a professora Geralda disse, alguns túmulos eles têm alguns santos que representam proteção. E muitas pessoas de classe média um pouco mais alta, eles têm santos nos túmulos para representar proteção, que eles acreditam. E quando eles fazem esse X vermelho, como vocês viram em outros túmulos, é que eles já estão abandonados. Provavelmente as pessoas são de classe um pouco menor. Agora vocês vão ver um túmulo muito bem cuidado, enorme. É de família um pouco mais rica. Olha. Tem bastante pessoa enterrada aqui. Olha assim, ali Jesus como sepultivo. Agora, como vocês podem ver, um santo mostrando proteção e poder aquisitivo. Olha, esse túmulo, ele é todo em mármore. Vejam agora um grande contraste entre dois túmulos. Um todo revestido em mármore. E agora é muito mais simples, com aquele famoso X vermelho. Então, vocês podem ver um ao lado do outro. E agora eu pergunto pra vocês, vocês acreditam em desigualdade social após a morte? Agora é com você, Suelen, nos estúdios. Agora vamos ver com a repórter Vanessa, que está na Escola Estadual Marcelino Champagnat, para ver o que a professora de Sociologia pode nos dizer sobre a desigualdade social após a morte. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Suelen. Estou aqui com a professora Geralda de Sociologia para ver o que ela pensa sobre a desigualdade social após a morte. Bom dia, professora. Bom dia. O que a senhora acha sobre a desigualdade social após a morte? Então, assim, para a gente discutir se ela continua a existir após a morte, né? No caso, a gente tinha que saber o que é desigualdade social. O termo desigualdade social, ele abrange diversas outras desigualdades. Então, vai desde a desigualdade de oportunidades, escolaridade, de gêneros, entre outras, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade capitalista, né, o nosso sistema econômico e social. E ele é baseado no quê? Ele é constitutivo da desigualdade social, é intrínseca ao capitalismo, a desigualdade social. Então, não há como a gente perceber toda a estrutura e a vida dos cidadãos sem estar permeada pela desigualdade social. Se ela existe após a morte, para mim ela existe do nascimento à morte. Então, todas as fases que passamos durante a vida, elas são permeadas pela desigualdade e são manifestadas. Quanto mais poder aquisitivo eu tenho, mais eu tenho representação na minha sociedade. Qual é o meu valor? O meu poder aquisitivo, o meu poder de consumo, de compra. E eu ostento isso através do que consumo e mostro para a sociedade. Então a gente vê desde o nascimento, o local onde a criança nasce, a preparação da família, né, o hospital, a roupinha que ela vai sair do hospital, a condição que a mulher vai ser levada, né, para o hospital, se é uma maternidade pública, particular. Então já vai sendo bem visível para a gente como é desigual. Cresceu mais o batismo da criança, o casamento, todos os rituais que nós passamos, que faz parte da cultura, né, de todas as sociedades, civilizações, tem esses rituais que neles são manifestados o poder de aquisição. Então eu vou comprar uma roupinha melhor e isso vai chegar um momento que a pessoa vai passar pela fase da morte, que faz parte da vida também. E a morte é um ritual muito celebrado. Então cada religião, cada cultura vai celebrar de uma maneira. E onde a gente vai ver o status, a condição da desigualdade, né? O poder econômico, de consumo. Se a gente entrar no cemitério, pode ser no mesmo cemitério, aqui no centro, no cemitério São Pedro, a gente vai perceber a diferença. Igual eu falei para vocês, eu reparei desde criança assim, que haviam grandes anjos
de cimento, aquelas estátuas imensas, em cima de túmulos todos azulejados, bonitos, dourados, brilhavam, né? Uma coisa muito limpa, sempre com flores novas, trocadas. Aí eu pensava assim, nossa, mas por que esse tem 2 anjos guardiões tão grandes, imensos, ou um santo, até um Jesus Cristo imenso em cima do túmulo? E eu pensava, será que é a importância da pessoa? Sim, a nossa importância é medida por esse poder aquisitivo. E aí, então, será que até depois da morte, esse poder pode comprar a nossa segurança? Pode comprar quem vai zelar do nosso corpo? Até depois da morte, todos vão ser comidos por bichos, né? Mas vai ser comido por bicho e protegido por 2 anjos, porque eu posso comprar. Então, assim, o Brasil, ele está no ranking, isso eu não sei muito bem explicar para vocês, que aí o professor de geografia pode explicar, mas nas pesquisas para ver sobre DH, sobre os países que têm o maior índice de desigualdade social relacionado à desigualdade econômica, o Brasil sempre pega entre os 10 primeiros lugares. Então ele é muito desigual. E a gente vê como é o trabalho nos cemitérios. A gente tem o Parque das Alamedas, acredito que vai ser feito aqui em Londrina, tem o Parque das Oliveiras, tem diversos cemitérios que a gente pode comparar com outros de bairros. Qual que é a diferença? Toda a arquitetura, a estética do cemitério, o cuidado com as coisas. Então vai ser manifesta sempre. Para mim, com certeza, há desigualdade. E até o pós-mortem. Porque as crenças religiosas que a gente estudou, né, em cultura, elas também pregam isso. Então, algumas crenças, as religiões são criadas pelos homens. Os homens que vivem nesse sistema baseado na desigualdade social. Então, algumas religiões falam, se você é rico, você vai ser pobre. Se você é pobre, vai ser rico. Vai ter uma inversão. Ou dualismo religioso, se você é bom, você vai ter vai ficar num lugar melhor. Céu, inferno, purgatório, plano espiritual. E outras crenças ainda dizem que nós continuaremos trabalhando e teremos um melhor local lá no céu, de acordo com o nosso merecimento. Então pronto, até depois de morrer, continua tendo que trabalhar, ainda vamos passar por desigualdades. Iremos sofrer isso, né? Então sim, essa é a minha resposta. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Não, é só isso mesmo. Obrigada, professora. É com você, Suelen. Obrigada, Vanessa. Como vocês viram, apresenta-se a questão que a morte está ligada com as categorias necessidades sociais, desigualdades sociais, lutas sociais e ação cujo também é social. Compreende-se a proposta de deshospitalização e cuidados domiciliares da atual política nacional de humanização como uma transferência de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, familiar ou do terceiro setor. Verifica-se também uma luta social do moribundo para garantir sua desigualdade na hora da morte, recusando o paradigma curativo em nome do cuidado. Conclui-se que para a morte não pode mais ser compreendida como uma mera questão clínica, e sim como uma expressão da questão social. Para quem duvidou, estamos aqui. Nós, como a Samia disse, estamos aqui no cemitério São Pedro já à noite. Deve ser umas 7. Nem um pouquinho de medo das baratas. Só tem barata aqui no cemitério. O carinha falou que ia fechar o portão. Sabe o que a gente fez? Ficou aqui, parecendo trouxa, filmando. Ele, ó, foi embora. Deixou a gente Cara, aqui. gente, tem barata voadora. Desse tamanho? Ela tá com medo de barata. Tem morto aqui, ela tem medo de barata. Pelo amor. Nem espírito. Eu já dou um The Walking Dead na que cabeça. medo. Nossa, The Walking Dead na cabeça. Dá um tiro na cabeça dele. Vai, agora deixa eu filmar. E se isso aqui for brincadeira? Gente, é sério, porque minha mãe já tá esperando o ônibus. Eu não quero mentir pra ela. Vamos. Eu tô com medo de pular, mano. Eu não sei pular muito. Bom, a mim faz tá com medo de cemitério. Ah, vou colocar a parte que eu tô. Eu não sou medrosa. Eu não pode, tem que colocar isso. Eu tô com medo da minha mãe. Gente, eu sou a Suelen e eu tô achando que esse povo tá com medo de barata. Você tá achando a valentona aí, gostosa? Por causa que uma baratinha passa no pé delas, gente, e elas ficam com trauma de barata. Agora a gente tá indo embora. Viu? Eu falei que era baixinho por causa que até aqui, ó. Não é até aqui? Do outro lado, então. Ah, meu Deus. Pula, vai. Aí eu não consigo, gente. Ai. Gente, eu não sei pular muro. Pelo amor, hein, gente. Se você sabe pular muro, vai ficar aqui dentro, Não então. me deixa aqui.
cuidado. Eu só vou ter que subir. Marcar uma Suelen, segura minha bolsa. Não tem barata aí? Ô, Suelen, é melhor você pular primeiro. Ô, Suelen, deixa a Suelen pular primeiro. A gente chega o Suelen aí. Depois a gente troca A rua. É com você, Suelen. Todos, assim como para ter um terreno ao construir sua terra, também precisam...